Uma crise é sempre um motivo de reorganização e de repensar processos e prioridades. Quem o diz é o Dr. Paulo Varela, que dá a conhecer a realidade do Serviço de Dermatologia do Hospital de Gaia. Nós fizemos em 2019 20 mil consultas, que em 2020 baixaram para 15 mil consultas, grosso modo, números grandes, 10 mil primeiras por ano, que em 2020 baixaram para 8.200 consultas, portanto, também uma quebra de 22%. Somos 8 especialistas. Temos 4 internos, nós temos capacidade para formar 4 internos, porque o primeiro ano de internato é na medicina, na cirurgia, e portanto não cai sobre nós, digamos, a responsabilidade da formação nesse primeiro ano, mas sobre o Serviço de Medicina Interna e sobre o Serviço de Cirurgia Geral. E temos tentado estar sempre no máximo dessa capacidade formativa que nos é atribuída pela Ordem dos Médicos. Temos um corpo de enfermagem muito motivado, muito empenhado, muito participativo, com vontade de aprender, de desenvolver novos processos, e que tem sido também uma das razões de sucesso, obviamente, do serviço. Portanto, toda a gente, desde os assistentes operacionais, à assistente técnica, eu julgo que temos um bom ambiente de relações interpessoais, humanas. De 2019 para 2020, nós registramos quebras em todas as linhas de produção. Registramos quebras de 46% nas cirurgias de ambulatório e de 21% nas consultas, no total de consultas, de 22% nas primeiras consultas. Mas é bom de ver também que estas reduções deveram-se, numa primeira fase, na primeira vaga, a algum encerramento. Nós funcionamos em esquemas de dias alternados, havia um grande receio de um caso poder fechar o serviço todo e, portanto, os serviços organizaram-se muito em esquemas de dias alternados. Nós estivemos sempre a trabalhar, mas havia dias que estávamos a trabalhar em casa, a contactar os doentes, e outros dias que estávamos a ver os doentes presencialmente. Mas deveu-se também à saída de médicos. Nós tivemos, durante o ano de 2020, a saída de 3 médicos do anterior diretor de serviço, por reforma, e de 2 médicas que saíram, uma médica que acabou o internato e que não ficou no Hospital de Gaia, e outra médica que saiu, que era do nosso quadro e que saiu do Hospital de Gaia. Eu tenho um lema que gosto, e uma personagem que eu admiro muito, Winston Churchill, que tem uma frase que é "Never waste a good crisis", não é? Nós nunca devemos desperdiçar uma boa crise. Uma crise é sempre um motivo de reorganização, de motivação, de repensar processos, de repensar prioridades. E, portanto, foi uma transição muito complicada da anterior direção do serviço para a atual. Não é fácil substituir um diretor de mais de 20 anos, um fundador de um serviço, e que todos nós admirávamos, e em plena pandemia. Não é muito fácil. E em plena pandemia, em saídas de outros médicos, não foi fácil. Aí penso que o serviço soube reorganizar, unir. Tivemos o apoio também por parte da administração do hospital, que também era uma administração nova, que também tinha acabado de chegar a este hospital. E neste momento reorganizamos um pouco os processos, tentamos alinhar os nossos objetivos que queremos para o serviço com os objetivos que as pessoas também têm para si próprias, porque, na verdade, se alguma coisa também aconteceu durante a pandemia, é que muitas pessoas reorganizaram também os seus próprios objetivos de vida, isto na medicina como na sociedade em geral, e eu diria que nós, neste momento, estamos a sair da tempestade. Pronto, começamos a ver as nuvens cinzentas atrás de nós, não sabemos se virão outra tempestade à frente, mas eu penso que demonstra também alguma resiliência das pessoas que aqui trabalham, do Serviço Nacional de Saúde como um todo. Nós tivemos, ao longo da pandemia, numa primeira fase, de facto, doentes a recusarem a vir ao hospital. Tivemos doentes a adiarem cirurgias oncológicas mais que uma vez. Tivemos contactos telefónicos com esses doentes a explicar-lhe a gravidade desse procedimento, porque para os doentes, sobretudo os doentes com mais idade, e o cancro cutâneo atinge muitas pessoas com mais idosas, eles estavam completamente aterrorizados em saírem de casa, não queriam sair de casa. Nós garantíamos que era tudo seguro, que estávamos todos de máscara, que havia pouca gente, o acesso era fácil, na primeira vaga era mais fácil até do que agora, com a retoma da atividade.
Garantíamos aos doentes que todas as pessoas eram testadas. Por exemplo, nós testamos todos os doentes em que fazemos cirurgia oncológica, que é a cirurgia, muita dela na face. Todos os doentes são testados antes de fazerem a cirurgia. Nós fazemos fototerapia, que nunca paramos. Recebemos, inclusive, um doente de outro hospital que parou nessa altura a fototerapia. Testamos os nossos doentes a fototerapia porque a fazem sem máscara de 15 em 15 dias, também para garantir que estão todos seguros, doentes e profissionais. Neste momento, voltamos a ter algumas recusas e alguns receios de doentes. Relativamente às patologias que poderão ter sido mais afetadas devido à pandemia, aponta o cancro da pele e a psoríase, embora por motivos diferentes. Sobretudo o cancro de pele, o cancro cutâneo. O cancro cutâneo é o cancro mais prevalente. O cancro de pele não melanoma, o carcinoma basocelular e o espinocelular é o cancro mais prevalente. Se o doente atinge uma população muito idosa e uma população também algo isolada, muitas vezes população rural, pescatória, população também das aldeias, e se essa população não tiver uma acessibilidade aos cuidados de saúde primários, porque eles estão cheios de trabalho a atender os doentes respiratórios, a fazer o trace Covid, portanto, se eles estiverem com esta sobrecarga de trabalho, os doentes não conseguem mostrar uma lesão que está a crescer no nariz, na face, ao médico de família, não conseguem ser referenciados. E sobretudo aí foi o grande impacto, não é? Houve receio também por parte dos doentes com psoríase, porque fazem terapêutica imunossupressora, terapêutica biológica imunossupressora. No início houve alguns doentes a contactarem-nos, a perguntar se continuavam, alguns doentes que optaram por parar a medicação, muito poucos, mas isso foi também numa fase inicial e hoje em dia nós sabemos lidar esta pandemia e a medicação para a psoríase, sabemos que é segura. E, portanto, a maior parte dos doentes mantiveram o tratamento. A maior parte dos doentes conseguiu manter o tratamento. Muitas vezes os tais doentes que estavam controlados com terapêutica, com medicação crónica, a ideia de lhes telefonar era, se tudo continuasse bem, se eles não precisassem de vir, fazer com que não parassem a medicação, ver as análises que eles tinham feito. Houve passos também dados em termos dos próprios sistemas informáticos que hoje em dia permitem a prescrição de uma maior quantidade de medicação e por um prazo mais prolongado. Isso também veio ajudar, digamos, a continuidade de tratamento destes doentes. Antecipando cenários, o Dr. Paulo Varela acredita que os desafios para os próximos meses passarão por lidar com eventuais vagas da Covid-19, mas também por gerir possíveis baixas de recursos humanos. Num regresso à normalidade, prevê ainda um aumento da referenciação por parte dos cuidados de saúde primários. O grande desafio vai ser manter a atividade com ondas sucessivas de pandemia, como nós estamos a ver, não é? Claro que a vacina está aí, o Hospital de Gaia neste momento tem uma grande maioria dos profissionais vacinados, que já tomaram as 2 tomas ou que estão em vias de tomar a segunda toma da vacina, mas a vacinação da população ainda é residual. Para dar uma ideia, o Reino Unido tem 6 milhões de vacinados já, o Reino Unido. Certo que num país bem maior, mas para termos uma noção da diferença de taxa de vacinação na comunidade, não é? Portanto, nós ainda temos muitos meses pela frente, poderemos ter novas vagas. Temos várias ameaças, porque temos, por exemplo, neste momento uma médica doente em casa. Vamos tendo de vez em quando alguns isolamentos profiláticos e isso leva-nos a quebras de produtividade, porque de repente há um médico que desaparece, um enfermeiro que desaparece durante 2 semanas. Vamos ter também, e temos a breve prazo, a questão do apoio às escolas, do apoio às crianças. Temos um corpo médico relativamente jovem, apenas 2 médicos têm mais de 50 anos, os outros estão nos 30, 40 anos, e portanto com crianças pequenas e que poderão também ter que prestar esse apoio, não é? Portanto, tudo isto gera-nos uma incerteza muito grande. Por outro lado, estamos também a ter muito pouca referenciação das consultas. Se há uma coisa que se nota a nível do Serviço Nacional de Saúde é que a referenciação às consultas, sobretudo via cuidados de saúde primários, está a ser muito baixa, continua a ser muito baixa. E nós temos que perceber, isso demos tempo a reorganizar, aquilo que nós conseguimos no final do ano e que a tutela nos pedia era que não tivéssemos doentes há mais de 9 meses em lista de espera, e isso foi conseguido na dermatologia em novembro. Isso permitiu-nos, aliás, avançar até ao final do ano para 6 meses que conseguimos, e neste momento temos cerca de 4 meses.
Como é óbvio, nós sabemos que isto é ilusório, este tempo de espera tão curto, para o que era habitual, obviamente, porque nós sabemos que no retorno à normalidade vai haver uma subreferenciação que não foi feita nestes longos meses, não é?